E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Pai, estamos diante da tua santa palavra, Senhor. E eu quero pedir que o Senhor possa continuar falando conosco. Que o Senhor possa, ó Deus, derramar a tua graça sobre nós. Vem, Senhor Deus, com tua bondade sobre nós. Espírito Santo de Deus, flui no meio de nós. Que possamos receber da tua porção essa noite a cura. Que possamos receber a reedição das nossas emoções. Que possamos quebrar paradigmas. Senhor, que o teu Espírito Santo venha nessa noite, Senhor Deus, ó Pai, quebrando frustrações, Senhor. Que essa noite o teu Espírito Santo, e é o meu pedido, querido Espírito Santo, vem, Senhor Deus, quebrando crenças inferiores sobre a vida dos teus filhos, crenças limitantes, ó Deus, e que eles possam, Senhor, sair daqui, ó Pai, repletos da tua bênção, Senhor. Vem, Senhor Deus, de maneira tremenda, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glórias a Deus. Uma palavra para estarmos meditando hoje, naquilo que Deus tem para nós. 2 Samuel. O livro de Samuel, tanto o livro de 1 e 2 Samuel, foca-se muito a respeito do enlace entre os reis de Israel e sobre Deus, a ação de Deus sobre a vida dos reis de Israel. Nesse capítulo especificamente, nós vemos uma ação muito forte acontecendo. No capítulo anterior, Israel está numa forte batalha, uma batalha tremenda, e nessa batalha tremenda eles perdem a batalha. A batalha contra os filisteus foi a batalha mais pesada. E nessa batalha morre Saul, morre o seu filho Jonatas e morre aos outros filhos de Saul. Fica somente um filho, Isibosete, que ficou rei sobre Israel. A Bíblia fala a respeito de que essa batalha foi tão ferrenha, tão poderosa, que acabou com a herança de Saul. Nós temos um texto onde fala a respeito de que quando chega a notícia da morte de Saul, a morte de Jonatas na casa de Saul, o filho de Jonatas, de 5 anos, chamado Mefibosete, ele é retirado da casa. Tentam guardar a vida desse menino. Só que quando essa ama, a mulher que cuidava dele, a babá dele, sai correndo com ele de dentro da casa, derruba ele. E é interessante que alguns historiadores, como Flávio Joséfo, diz que ele caiu no subir da carroça e a carroça passou por cima dos seus pés. A Bíblia não dá detalhes, mas a Bíblia fala que ele ficou coxo de ambas as pernas. Esse menino não mancava de uma perna. Esse menino andava de muletas por conta de um tombo que ele leva em uma fuga para salvar a própria vida. Esse menino, depois dessa situação, é retirado de lá e afastado da sua casa, afastado do meio das seus familiares. Agora esse menino é levado para um lugar, e a Bíblia, depois de alguns capítulos, vai falar a respeito, no capítulo 9, o lugar que esse menino é levado, aonde ele é encontrado. A Bíblia fala que ele é levado para um lugar chamado Lodebar. Lodebar é sinônimo de terra seca. O nome significa em hebraico lugar sem pastagem, lugar que não há pasto. Lodebar era um lugar onde as pessoas doentes, as pessoas excluídas da sociedade, as pessoas que tinham lepra,
As pessoas que não tinham mais condições de habitar na sociedade eram levados para Lodebar, num lugar longe, nas terras de Manassés, onde não estava próximo nem do reinado e nem próximo da sociedade em si. Aqui eu vejo a história de alguém que foi de uma certa forma arrancado dos seus sonhos. Porque esse menino era o primogênito de Jonatas. Ser primogênito naquela época, principalmente na linhagem de um rei, significa ser herdeiro da herança e, sendo de um rei, ser herdeiro do trono. Israel, se não houvesse uma intervenção de Deus para mudar a linhagem monárquica seguiria da seguinte forma: Saul morreria, Jonatas seria rei. Quando Jonas partisse daqui, Jonatas sairia de Mefibosete, seria o próximo rei. Esse menino era um príncipe, herdeiro do rei de sangue. Esse menino era um menino que tinha tudo na vida para dar certo. Esse menino nasceu com pessoas cuidando dele, para que ele tivesse saúde, para que ele fosse bem, para que ele aprendesse bem. E de repente na vida dele coisas acontecem. E coisas que rompem com o coração de qualquer um. Porque se você olhar para a história dele, a Bíblia fala, primeiro, ele teve uma grande frustração na vida dele. A frustração de não andar mais normalmente. Esse menino agora coxo, já não podia mais sair para a batalha, que seria a função de um príncipe. Não podia se divertir com as crianças à sua idade. Conforme a idade ia passando, não poderia mais ser ingressado no mercado de trabalho, não poderia cultivar, não poderia trabalhar para ter o próprio sustento. Era um menino que foi ferido. Segunda frustração que ele teve é que ele perde no mesmo dia que ele é ferido toda a sua família. Seu pai morre, seu avô morre e ele é retirado do palácio onde morava. Perdeu-se a família, os vínculos, e é levado para a casa de um vendedor, escondido lá e criado por esse vendedor, longe do vínculo familiar. Depois ainda, se você entender, quem perde a saúde do jeito que ele perdeu, e logo em seguida perde a família como ele perdeu, ele tem uma outra frustração, que é as suas emoções, porque até então ele era cuidado como um príncipe, agora ele é jogado no lugar de esquecimento, onde ninguém vê mais ele. É esquecido da sociedade. Ninguém mais sabe quem é Mefibosete. Mefibosete agora é o moço discriminado. O moço que está morando no lugar onde mora aqueles que não são mais aceitos pela sociedade. E se você olhar o cenário dele, ele ainda tem uma outra frustração, a social. Porque mesmo em Lodebar, ele não conseguia ter uma vida comum. Socialmente ele não tinha uma vida. Ele passava o tempo dele todo em casa. Quando saía era com muita dificuldade. Quando saía, era os seus maiores amigos, as muletas, para levá-lo para um lugar ou outro. A história dele é uma história que tinha tudo para acabar mal. Ei, quantas vezes nós vivemos frustrações na nossa vida e achamos que a nossa história vai acabar mal. Sabe quanto tempo esse moço viveu assim? 20 anos. 20 anos de frustração. Quando ele tinha seus 20 anos de idade, 15 anos depois, a história mostra que ele contrai um casamento e tem um filho, morando em Lodebar. A sustentação do seu filho não vem dele. Na sociedade judaica, um pai não sustentar o filho é vergonha. Esse moço tinha tudo para até abandonar a vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma palavra profética para a tua vida. Para você que está assistindo. Não importa como a vida tem te tratado. O que importa é que Deus tem um dia marcado para mudar a tua história.
Quando parece que os sonhos acabaram. Quando parece que não tem-se mais saída. Quando parece que a nossa vida vai ir de mal a pior. Quando parece que estamos abandonados. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não nos abandona. Deus sempre tem um caminho no meio da tormenta. Deus sempre está pronto a surpreender você. E fique tranquilo, Deus está cuidando de tudo. Eu não sei se é uma área da sua vida ou áreas da sua vida que não estão dando certo. Ei, faz parte da vida. No dia a dia, em algum momento, enfrentarmos situações que parece que não temos saída, que as portas se fecham, que não temos como continuar, que parece que os sonhos foram frustrados, que sonhos até mesmo que Deus colocou no nosso coração foram frustrados. Deixa eu dizer uma coisa, as circunstâncias vêm contra nós, mas maior é o Senhor na nossa vida para dizer um basta e fazer com que os nossos sonhos passem a ser realização. Nesses 20 anos que esse moço estava em Lodebar, Davi assume o reinado de Israel. Mas assume o reinado de batalhas. Porque logo que ele assume o reinado de Israel, ele estava rei em Judá e ele vem para o reinado de Israel. Começam a se levantar nações contra eles. O rei da Síria tenta tomar Israel. Essa guerra contra a Síria leva anos. Depois que o rei da Síria aparentemente tinha se acautelado, morre um dos reis dos amonitas. Amon se levanta e contrata exércitos, o novo filho, o filho que reina, e se levanta contra Davi. Davi leva anos de guerra novamente. Durante 20 anos, Davi guerreia. Os seus últimos 2 anos desse período de Mefibosete, quando Mefibosete tinha 23 anos, Davi faz a sua última batalha desse período. E ele domina os jebuseus. Quando Davi domina os jebuseus, ele toma Jerusalém. Jerusalém não tinha o nome de Jerusalém. Quando Davi toma Jerusalém, Davi se preocupa com uma coisa, em buscar a arca de Deus e trazer a arca de Deus para dentro de Jerusalém. Em 2 anos, Davi trabalha para que a arca chegue a Jerusalém. A arca é recebida em Jerusalém. E quando a arca é estabelecida, o culto é estabelecido em Jerusalém, Davi se assenta ao trono. E quando Davi se assenta ao trono, porque até então Davi se recusou a sentar ao trono enquanto a arca de Deus não estivesse em Jerusalém. Quando ele se assenta ao trono, o Espírito de Deus vai na mente de Davi. Incomoda Davi. Davi se levanta do trono. E no capítulo 9 do mesmo livro de Samuel diz assim, ele disse Davi, há alguém que existe ainda da casa de Saul para que eu possa fazer bem a ele por amor a Jonatas? Davi lembrou de uma aliança que ele tinha com Jonatas. Se você ler o texto, você vai ver que alguém diz assim, não sabemos, mas existe um moço chamado Ziba. Ziba sabe toda a história de Saul, sabe toda a história da casa de Saul. Davi manda chamar a Ziba. Quando Ziba chega, ele fala assim, Senhor, existe um coxo. Porque o tratamento que recebemos quando não estamos indo bem na nossa vida é que nós somos derrotados. Quando as coisas não estão indo bem, o comentário que sai a nosso respeito é o coitado lá. É aquele que não dá nada. A primeira palavra que Ziba dá é, existe um coxo, que é filho de Jonatas, neto de Saul. Davi imediatamente manda preparar a sua carruagem, não é qualquer carruagem, é dele. E manda buscar o menino em Lodebar. Aleluia. Eu paro para pensar, pastor, quando a carruagem chega na porta com os soldados em Lodebar, na casa de Mefibosete. Eu paro para pensar de uma forma realista. Por exemplo, quando a gente está com alguma dívida
e o celular toca e é um número desconhecido, você fica assim, atendo ou não atendo? Você está com algum problema para resolver, bate na porta, você fala, meu Deus, acharam minha casa. De repente chegou o exército na porta do menino, que já é um jovem. Esse jovem fala assim, Davi descobriu, mandou matar. Por quê? Porque era costume da época. O rei que se assumia um trono que não era da herança monárquica, ele mandava matar todo o sangue real para que ninguém se levantasse contra ele. A única expectativa que haveria em um rei que não era da mesma linha era matar toda a linhagem. Quando chega o exército diante da casa dele, ele talvez parou para pensar, dizendo assim, agora acabou tudo. Eu já não tenho mais nada, porque a única coisa que sobrou é o ar que eu respiro, e acho que vieram agora para me matar, tirar minha vida. Não vou poder ver meus filhos crescendo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que parece ser a última notícia, na verdade será a notícia de Deus chegando para mudar a tua história, para entrar com providência, para fazer aplacar este vento e vir sobre você o tempo de bonança de Deus. Aquele menino é levado para a carruagem real. Para ver aquelas pessoas em Lodebar vendo uma carruagem escoltada com o aleijadinho. Porque ele era assim conhecido. O aleijadinho. Ele é levado para dentro da casa real. Quando ele chega na casa real, eu paro para pensar, talvez uma mistura de emoções toma o coração daquele menino. Que agora ele está na casa do rei. Está na expectativa de entrar na presença do rei. E quem entra na presença do rei, aleluia, é surpreendido. Quem entra na presença do rei, ninguém entra em vão na presença de um rei. Quando entramos na presença do Senhor, nós não entramos em vão, nós entramos para adorá-lo e saber que Ele é Deus sobre a nossa vida. Aquele menino talvez tinha memórias, não muitas, mas tinha memórias do tempo em que ele viveu na presença de um rei que era o seu avô. Agora ele estava na presença de um outro rei. Ei, deixa eu dizer uma coisa, o teu rei, além de rei, é pai. O teu rei não é um rei distante que não te conhece e te trata como súdito, não. O teu rei é um rei que te trata como príncipe, herdeira do trono, como disse Jesus. Se creres em mim e ouvires a minha voz, estarás sentado comigo no trono. Quando Davi chega e pergunta, é Mefibosete? Mefibosete se joga no chão e fala duas coisas que me impressionam. A primeira, ele responde a pergunta do rei, porque precisava responder. Sim, sou eu, Senhor. A segunda coisa que ele fala, sou eu, um cão morto diante de ti. A palavra cão era a palavra que quando alguém usava em Israel significava fim de tudo. Mefibosete estava dizendo assim, ei, eu não sirvo para nada, rei, nem para o senhor matar. Não se preocupe, eu sou ninguém. Eu não sou ninguém. As circunstâncias que aconteceram na minha vida me transformaram em ninguém. Davi olha para aquele menino, e eu paro para ver que Davi olha com os mesmos olhos que Jesus olhava quando olhava para as pessoas em meio à sua caminhada. Quando Jesus olhou para a prostituta, ele olhou com misericórdia. Quando ele olhou para o leproso, ele olhou com misericórdia. Quando ele olhou para o cego de Jericó, ele olhou com misericórdia. E sabe o que Jesus fez logo após olhar com misericórdia? Mudou a vida dessas pessoas. Sabe o que eu quero dizer? Jesus está olhando para você com misericórdia.
Os olhos do Rei Jesus estão voltados para você com misericórdia. Davi olha para ele e manda levantá-lo. E quando o levantam, Davi o chama de príncipe. A expectativa dele era ser ninguém. Agora o rei o chama de príncipe. E quando o rei o chama de príncipe, o rei diz a ele: Ziba, eu quero agora, neste momento, que Mefibosete seja de volta restituído em toda a herança de Saul, o seu pai. Mefibosete saiu resgatado de Lodebar e agora passa a ser o segundo homem mais rico de Israel. Porque a potência financeira de um rei é a maior potência. Davi está dizendo assim: a potência do rei Saul, todos os bens que ele tinha, cavalos, todos os camelos, todas as terras, tudo que ele tinha, entrega agora para Mefibosete, restitua ele naquilo que ele sonhou em ser, restitua ele naquilo que eu tenho, que Deus tem. Deixa eu dizer uma coisa, hoje é uma noite que Deus está te chamando para dizer: não importa as frustrações, é um dia de restituição de Deus na sua vida. Ei, parece que eu posso ouvir Deus dizendo: restitua ele, restitua ela. É noite de Deus restituir a sua vida. Noite de restituição. Labaxi com balagaie. Aleluia. Aquele menino estava como os que sonham. Porque de repente de alguém que não tem mais valor na sociedade, ninguém mais olha para ele, agora ele está restituído como príncipe. Chega do tempo das pessoas olharem para você com o olhar de que você é menor. Chega do tempo das pessoas olharem para você e medirem você. Está chegando um tempo de Deus, as pessoas entenderem quem é você na presença dele. Chega desse tempo. Deus está trazendo um tempo de honra para a tua casa. Deus está trazendo um tempo em que as coisas que estavam embaraçadas, as coisas que estavam amarradas serão soltas. E Deus vai reinar na tua casa. Quando eu estava olhando essa história, olhando nesse aspecto, aonde chega essa história, eu poderia dizer assim: puxa, ser restituído em tudo já seria suficiente para ele. Ser restituído, imagine um menino que morava num lugar de esquecimento, que não tinha nada, passava dificuldade para comer, agora restituído todas as suas finanças. Mas o rei, ele não terminou, eu só falei metade da frase do rei. O rei não terminou a sua fala assim. Ele disse assim: Ziba, devolva tudo para ele, tudo que foi de Saul, todos os bens, restitua a ele, e ele a partir de hoje comerá da minha mesa. Davi estava dizendo: esse menino não come mais sozinho, esse menino agora come na mesa real. Esse menino não é alguém abandonado, ele é príncipe com sangue real. Deixa eu dizer uma coisa: Deus está preparando uma mesa na presença dos teus inimigos. Oh, aleluia, como assim? Davi disse isso: aleluia, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge-me com óleo e o meu cálice transborda.
Deixa eu dizer uma coisa, Deus está preparando uma mesa, e a mesa que você vai ter não é uma mesa qualquer, é da mesa de Deus. Você vai comer do melhor, a palavra que Jesus falou aqui nas Escrituras, ainda comeremos o melhor dessa terra, está chegando sobre a sua vida, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, em um tempo novo de prosperidade, um tempo de comer da mesa do Rei. Eu entendo comer da mesa do Rei em duas esferas. A primeira esfera que eu entendo em comer da mesa do Rei, eu entendo em comer do maná, que é a palavra de Deus sobre a nossa vida, de uma palavra fiel e verdadeira que se cumpre. Sabe o que significa? A palavra que sai do altar te alcança e cumpre na sua vida, é comer da mesa do Rei. Porque a palavra não volta vazia, ela se cumpre. A segunda esfera de comer da mesa do Rei é comer o resultado do cumprimento das promessas que Deus tem sobre a nossa vida. Ei, eu não sei quais são as promessas que Deus tem na sua vida. Deus tem promessa individual para cada um. Mas as promessas que Deus tem na sua vida estão de pé. As promessas que Deus tem na sua vida vão acontecer. As promessas que Deus tem na sua vida, elas virão e te alcançarão. Você pode dizer para alguém assim: você não vai morrer enquanto as promessas não se cumprirem? Aleluia. Você está entendendo isso? As promessas que Deus tem na sua vida são para você vivê-las. Outro dia, analisando o termo promessas na Bíblia, eu descobri que muitos homens de Deus morreram sem ver a promessa cumprida. Hebreus fala isso. Mas eu fui identificar quais eram as promessas que eles não viram cumpridas. E quando eu identifiquei, eu vi que todas as promessas que eles não viram cumpridas é porque eram promessas que eram para suas famílias, para os seus herdeiros, para nações futuras. Por exemplo, Abraão foi abençoado e Deus disse: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão foi rico, próspero, Deus deu tudo para ele, Deus cuidou dele em todos os momentos, mas a promessa de ver nós aqui hoje abençoados pela sua promessa, ele não viu, mas a promessa está se cumprindo aqui. Todos que não viram promessas se cumprir, porque as promessas estavam lá na frente e iam alcançar as nossas vidas, mas as promessas diretas a eles, todas se cumpriram enquanto estavam vivos. Sabe o que significa? A promessa que Deus fez com você vai acontecer, irmão. Vai acontecer, querida. Deus vai visitar a tua casa. Deus vai visitar a tua família. Deus vai visitar os teus filhos. Vai mudar a história, porque Ele é fiel. Ele abre portas. Para ver esse menino, pastor, trazendo a esposa, o seu filho. O filho que ia viver, ia morrer, pastor, num lugar de sequidão, que não tinha futuro nenhum. Por mais que o menino fosse perfeito, o lugar não daria a ele oportunidade. Agora, a oportunidade que Deus estava dando através de Davi para ele, não era só para ele, estava alcançando toda a sua casa. Ei, Deus não tem coisas individuais para você. Deus tem coisas para a sua casa. Deus tem coisas que vão alcançar a
tua família. Ei, Deus vai mudar o ciclo da história. Eu sei que tem muita gente que se preocupa, diz como vai ser o futuro de filhos, como vai ser o futuro de netos. Deixa eu dizer uma coisa, Deus vai cuidar de tudo. A única coisa que você precisa é acreditar que existe um Deus acima de todas as coisas e que Ele ainda está no controle da sua vida. Ele não te perdeu de vista. Ei, Ele não perdeu os teus passos. Ele te conhece, te chama pelo teu nome e Ele diz: tu és meu, tu és minha, eu vou honrá-lo. Vai alcançar. A Bíblia fala que ele vai para casa com a família, toma posse de tudo. Aí Davi olha a necessidade. Diga assim: Deus conhece todas as nossas necessidades. Você pode dizer para alguém? Diga isso para alguém. Davi fala: legal, eu acabei de dar para ele fazendas, casa, gado, meu menino coxo. Malemar ele consegue sair para tomar o sol para fora de casa. Davi chama Ziba de novo. Ziba! Sim, Senhor. A partir de hoje, Ziba. Quantos filhos você tem? Tenho 15, Senhor. Quantos servos você tem? 60, Senhor. A partir de hoje, você, seus filhos, seus servos servirão a Mefibosete como se servisse a mim. Cuidarão de tudo para ele. Vão cuidar do gado, vão cuidar das casas, vão cuidar do rebanho e vão cuidar dele para mim. Você, a partir de hoje, assume a responsabilidade de cuidar de Ziba nos mínimos detalhes da vida dele. Quando eu vi isso, falei: Jesus amado, Deus, Ele não quer só entregar coisas para você. Deus está preocupado com os mínimos detalhes da sua vida. Deus está preocupado com as coisas pequenas da sua vida. Deus está preocupado com os pequenos pedidos que você tem. Deus está preocupado com tudo na sua vida. Coisas pequenas. Esses dias acabou meu perfume, faz uns dias. E não era prioridade. Aí a Cibele, no sábado, falou para mim assim: tem que ser prioridade. Segunda, terça, quarta, vamos dar um jeito, você vai comprar um perfume. Tem que ser prioridade. Acho que eu estava... Eu falei: se você acha que é prioridade, Deus vai cuidar disso. Fui ministrar no sábado à noite. Terminou o culto. Aliás, antes de terminar o culto, quando o pastor ia orar pela igreja, para encerrar, ele falou assim: irmãos, nossa igreja quer abençoar o pregador. Nós temos um presente para dar a ele. Você aceita, pastor? Eu falei: você está sentindo de dar, eu estou sentindo de receber. Aí ele fachou assim, foi atrás de uma mesa. Quando ele tira da mesa assim uma sacolinha do Boticário. E ele veio trazendo a sacolinha do Boticário. Eu falei: Jesus, tu és fiel. Aleluia. Deus cuida das pequenas coisas. Ei, Davi não entregou tudo e falou: se vira, Ziba. Cuidou dos pequenos detalhes na vida de Mefibosete. Deixa eu dizer uma coisa: o teu Deus, que é muito melhor do que Davi. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, mas Deus é muito maior e muito melhor. Ele está preocupado com o seu amanhecer. Ele está preocupado com o seu café da manhã. Ele está preocupado com o dia que você vai ter. Ele está preocupado com as pessoas que você vai encontrar amanhã. Ele está preocupado com o mínimos detalhes sobre a sua vida. Deus se importa com você em tudo. Ele não está longe, Ele está tão mais perto do que você pensa. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes as pequenas coisas nós não enxergamos dessa forma. Mas as pequenas coisas, Deus está mostrando o quanto Ele te ama.
Se prepare, irmãos, não para ser suprido nas coisas grandes somente. Se prepare para ver as coisas pequenas de Deus acontecendo a seu favor. Deus vendo o teu coração, Deus vendo você, entendendo e fazendo o que você precisa, porque Ele conhece você.